Fortaleza e Internacional, no caso Internacional e Fortaleza, com esse recorte aí, né? O Fortaleza, já comandado aí por Renato Paiva, pós-era Vojvoda, sendo o pior time da Série A no recorte pós-mundial, Fred. Celso, na última rodada, Fortaleza enfrentou o Mirassol em casa, tá? Era uma obrigação absoluta. A gente sabe que hoje o Mirassol é um time mais organizado que o Fortaleza. Mas não é um time... Não era para ser, não deveria ser, não era um elenco mais qualificado tecnicamente do que o Fortaleza. Então, por isso, todos tratavam como obrigação para o Fortaleza voltar a ser um time mais ativo na disputa pela permanência. Já está muito claro que o Campeonato Fortaleza é lutar para não cair. Isso aí todo mundo já assimilou e não poderia ser diferente. O problema é que está começando a se desenhar um caminho que seria o Fortaleza sequer ser um time que vai disputar ponto a ponto a permanência. O Fortaleza tem flertado com a implosão absoluta dentro do campeonato. São 7 jogos sem vencer. 7 jogos sem vencer. Sendo 5 derrotas. Tá? E num contexto dos últimos 18 jogos, 18, tem uma única vitória sobre o Red Bull Bragantino. Para quem está assistindo esse programa inteiro e não um recorte, a gente já falou sobre o Red Bull Bragantino. Ele teve uma sequência de 9 derrotas e vários times têm, nesse resultado positivo sobre o Red Bull, um oásis no meio de um deserto de resultados negativos, e é o que acontece com o Fortaleza, tá? Só que para mim, para além da chegada de Paiva, o que mais me chama a atenção negativamente no Fortaleza é que aquela mudança que se gritou como necessária, que se foi propagada como necessária, e que muitas vezes a gente debateu se demite Vojvoda ou faz uma limpa e uma reformulação total do elenco. No final das contas, o Fortaleza acabou fazendo as duas coisas. O Fortaleza demitiu o Vojvoda e quando o Paiva chega e não consegue injetar uma melhora imediata, o Fortaleza foi para uma profunda reformulação do elenco. E hoje, quando a gente lê uma escalação do Fortaleza, pré-jogo, quando o Fortaleza divulga uma escalação, a gente já não tem mais a sensação de ser um elenco que foi formado para brigar na primeira página e hoje joga no Z4. O Fortaleza já ganhou, inclusive nominalmente, inclusive tecnicamente, a cara de um time de Z4. Perdeu referenciais, não fez as reposições dentro do mesmo degrau técnico. E hoje, Celso, eu acho que a condição para o Fortaleza recuperar, reagir no campeonato, hoje eu enxergo pouquíssimos sinais. Tá? Talvez o esgotamento do trabalho de Paiva, uma eventual demissão de Paiva, pode dar uma nova onda e surgir algo. Com Paiva eu acredito muito pouco. Tá? Mas, para que todos, não sou só eu, encontrem um caminho para acreditar, precisa de um resultado como esse daí. Chegar em Porto Alegre e aproveitar a crise que está do outro lado. Que a pressão é enorme do outro lado, né? Roger Machado a 1 centímetro de ser demitido. Um empatezinho contra o Fortaleza já selaria uma demissão de Roger. Às vezes esse tipo de jogo é bom, tá? Porque às vezes o time tá ali, o Inter tá na vírgula da crise, foi eliminado recentemente da Libertadores e da Copa do Brasil, né? Perdeu as outras frentes que disputava, isso tirou todos os escudos e sobrou para Roger
numa temporada que se desenhou lá no começo como tão promissora, sobrou agora um brasileiro em crise. Veja que situação, tá? Então, há um potencial de crise gravíssima do outro lado. Isso pode abrir uma porta para o Fortaleza nesse jogo. Acho que não por acaso, né? Tirando o Grêmio, que está pagando 11,08 contra o Flamengo, que está pagando 1,28, o Fortaleza é o time que está pagando melhor nessa rodada, tá? Ali junto com Red Bull Bragantino e Juventude, mas está pagando 5 na casa dos 5,6, pagando 5,63 nesse momento, enquanto o Internacional está pagando 1,61. 1,28 o Grêmio. Impressionante, né? Meu amigo, mas realmente, Maracanã contra o Flamengo depois dessa paulada em si para cima do Vitória, né? E o Grêmio não é muito diferente, não. Já levou um 5-0 lá uma vez, viu? Pois é. Então tá aí. Celso, aí a gente vai para os problemas, tá? Certo. Marinho tá fora, Kusevich fora, e naturalmente, tanto o Kevin quanto o Mancha, que estão deixando o clube, né, estão sendo negociados, também não devem ser relacionados para o jogo. Herrera, mais um jogador que também está fora, tá? O que é que pode acontecer? O que é que Paiva teria de trunfos para tentar dar uma recuperada técnica no Fortaleza? Talvez seja a hora de João Ricardo retomar sua posição. Primeiro ponto. Já vem sendo relacionado, acho que já está na hora de se pensar em colocar João Ricardo para jogar, tá? Breno Lopes e Brits também voltam, o que ajuda a qualificar tanto o setor ofensivo quanto o setor defensivo do time. O Fortaleza vem precisando dessa qualificação, tá? Então a gente teria um desenho de Fortaleza para enfrentar o Inter em Porto Alegre com João Ricardo ou Elton, tá? Eu acho que já chegou a hora de ir de João Ricardo. Mancuso, Brits voltando para a zaga, tá? Com Ávila e Pacheco, Bruno Pacheco na lateral esquerda. Sacha, Matheus Pereira, Pochettino, Prior, Breno Lopes e Bareiro, tá? Veja como já descaracterizou aquele Fortaleza que a gente já tinha conhecia, que se acostumou a ver, que né? você tirava um jogador, entrava outro. Você vê, tem Pochettino, tem Breno Lopes voltando, tá? Tem ali a zaga com Brits, mas já perdeu muitos referenciais pelo caminho. Você já tem agora Matheus Pereira, Prior como novos referenciais, tá? Bareiro vem de um jogo horroroso contra o Mirassol. O vilão mais perseguido pela torcida, né? Perdeu o pênalti, perdeu o rebote, tá? E do Inter tem retornos voltando também. É o Inter mais qualificado para esse jogo, tá? Então, eu acho, Cássio, que no lado do Inter tem muito do que você falou quando a gente estava comentando do Vitória. De se o Inter vai tentar zerar e recomeçar o Brasileiro a partir de agora, ou se o trabalho de Roger esgotou e a sequência negativa do Inter continua. Eu acho que esse jogo do Inter tem um quê também de saber o tamanho de até onde vai essa crise que o Inter está. E nesse caso, já é crise, assim. Não tem mais Copa do Brasil, Libertadores voou, assim, perdeu do Flamengo. Aliás, perdeu 3 jogos seguidos do Flamengo, sendo 2 em Porto Alegre, assim, duro, viu? E perdeu, curiosamente, não estava mexido, mas curiosamente o jogo mais difícil foi o do Maracanã. Os jogos do Beira-Rio, assim, parecia que não era... Tem que atacar o Flamengo, meu amigo. Não é a melhor coisa do mundo, não. Tomara que a turma entenda isso, que quando jogar tem que se defender, viu? Tomara que... com 3 atacantes... Os outros, né? Melhor deixa os outros fazerem festa. É melhor jogar 3 zagueiros, assim mesmo, deixa mais para frente o jogo. Nesse caso do Internacional, tendo só o brasileiro, eu tinha falado há pouco do Atlético Mineiro, inclusive é muito parecido com a situação do Atlético Mineiro, os resultados recentes do Inter, e a campanha
praticamente igual, os dois têm 24 pontos. Então. Só que o Atlético Mineiro, querendo ou não, ainda tem um sonho, que já virou sonho, da reversão da Copa do Brasil e tem uma Sul-Americana partindo das quartas de final ainda sem o primeiro jogo. O fato de não ter mais um outro foco, porque eu sou da linha, Fred, tu não enche o calendário, beleza, enche, mas na hora que tu tá numa baixa dessa, é um jogo como esse que pode gerar um novo ambiente, gerar um novo cenário. Obviamente não é uma regra. O Fortaleza teve essa oportunidade naquele jogo da Libertadores contra o Vélez e a má fase técnica do Fortaleza gritou na ida e na volta. Mas querendo ou não, pelo menos no jogo de ida, foi só, deixa o brasileiro de lado um pouquinho, concentra nisso aqui. Se fizer um bom papel, a gente vai levar isso aqui para o brasileiro. O Inter perdeu isso agora. Tendo só o brasileiro, tendo a pressão que ele vive, uma pressão considerável. Inclusive pode até perder jogador. Enquanto a gente gravava, saiu a notícia que o Wesley recebeu proposta do mundo árabe para jogar lá. Mas, querendo ou não, vai ser o mandante. Agora, é um mandante, curiosamente, com um público muito abaixo do que vem sendo os públicos do Internacional. Um jogo de 11 mil, de 12 mil, assim... A turma está meio dispersa. Um fenômeno que vem acontecendo com Fortaleza, esse distanciamento, acho que é uma fase duradoura. A gente já falou algumas vezes do Fortaleza sobre essa dispersão da torcida. No Internacional vem acontecendo a mesma coisa. Apesar disso, eu acho que o Internacional é favorito, tá? Porque ainda que exista uma fase lá, mas essa do Fortaleza está passando da conta. Não, é bem favorito, bem favorito. Segundo as odds aqui, é bem favorito de fato.